Esse é o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Cobertura Angra Amadores. Realização Positiva FM. Muito bom, muito boa noite para você que está aí ouvindo a Rádio Positiva FM, ouvindo pelo rádio, acompanhando já nosso início do podcast dessa terça-feira, dia 6 de maio de 2025, né? Para todo mundo que está aí acompanhando a gente no podcast da Positiva FM, muito obrigado pela companhia, pela audiência e pela preferência. Estamos aqui mais uma vez, meu chapéu está torto, mais uma vez com mais um podcast, mas estamos recebendo hoje aqui um cara carismático, um cara que está conquistando o angrense a cada dia que passa, está cada dia com um trabalho muito, muito consolidado, um trabalho muito bonito também. Rony Souza, boa noite. Ótima noite. Boa noite. Prazer estar aqui, Cristiano. Poxa, para mim é um prazer todo meu. Estava fechado o microfone. Deixei fechado. Ótima noite, pessoal. Ótima noite. Rádio Positiva. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Na realidade, eu sei que você já faz esse trabalho aí com os artistas regionais aqui de Angra. Sim. E fico feliz de estar aqui. Show de bola. Com vocês. A gente sempre começa fazendo uma pergunta, porque deve ser a dúvida de todo mundo, né? E deve ser a pergunta de todos. Quem é o Rony para a música e o que a música significa para o Rony hoje, por exemplo? Olha, Cristiano, a música, ela simplesmente é a minha filosofia hoje de vida. Uhum. Tá? Eu, desde quando me conheço aí, né? Desde a época lá da igreja, porque tudo começou, na realidade, na igreja católica, né? Fiz primeira comunhão. Eu lembro que o meu primeiro violão, na realidade, a minha primeira música tocada de verdade foi na minha primeira comunhão. Sim. Né? E assim, eu devo muito à igreja pelo fato de estar aqui até hoje, né? E o trabalho que eu faço hoje nada mais é do que realmente a tradução daquilo que eu amo fazer. Né? Hoje eu vejo a música de uma forma bem abrangente na minha vida. Sim, sim. A música mudou, então... Sem dúvida nenhuma. Se você não tivesse aprendido música hoje, você não sabe o que você estaria fazendo. Desde a época, né? Eu posso colocar aí a minha história, falando um pouco aí da minha família. Sim, sim. Eu venho de uma família nordestina, uhum. Né? Meu pai e minha mãe vieram lá, como todos os nordestinos, né? Do êxodo rural, vieram tentar a vida no Rio de Janeiro. Sim. Se conheceram. Na realidade, eu fiquei nas idas e vindas, porque a minha mãe não podia ficar dentro de casa de família, né? Comigo. E a vida era meio turbulenta, né? Naquela época. Sim. E aí, nessas indas e vindas, a gente acabou tendo a oportunidade de estar dentro da comunidade. Na realidade, eu sou de Magalhães de Bastos, né? Realengo ali precisamente. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Sim. E desde quando me conheço, na época lá, quando eu era pequeno, adolescente, eu tenho feito esse trabalho, na realidade, né? Acompanhado pelas irmãs, na época, as freiras que me deram força para poder estar aqui. Tive uma banda na época também católica, que é a Banda Alerta. Sim. Né? Que na realidade era uma banda de louvor. Tudo começou ali, né? Pessoas maravilhosas no meu caminho que apareceram e derivou o que o Rony é hoje, né? Sim, sim. O que na realidade eu sou hoje musicalmente é uma mistura lá atrás do que eu carreguei lá desde a época da igreja. O Rony de hoje, o Rony de lá de trás e o Rony de hoje é parecido? Como é que surgiu o Rony de hoje para Angra, no caso? Qual foi a primeira oportunidade que você teve para poder estar tocando, as pessoas conhecendo o seu trabalho? Como é que surgiu assim o Rony em Angra, no caso? Hoje eu vejo, né? Quando eu olho há 2 anos e meio atrás, desde quando eu cheguei em Angra, uhum. O fim de estar aqui, né? No caso, o objetivo de estar aqui em Angra, sim, é completamente diferente. Veio a trabalho, no caso. Eu vim a trabalho. Sim. Na realidade, não era um trabalho musical. Sim, sim. Você representava uma empresa. Eu era da área de varejo. Sim. Né? Representei uma empresa forte no mercado. Multinacional, né? E, na realidade, essa empresa me proporcionou estar aqui em Angra, né? Para poder gerenciar uma loja e tudo mais. Sim, sim. Mas eu não esperava esse mercado tão promissor.
eu já fazia minha música lá no Rio e dentro das minhas possibilidades, eu sempre tocava ali no final de semana, e eu vi muita coisa acontecendo, né? Na realidade, a gente não é ninguém sem a ajuda das pessoas. É verdade. Seria injusto da minha parte não falar o nome de uma pessoa maravilhosa para mim, que me abriu realmente as portas aqui em Angra. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho foi dentro ali da Casa da Picanha. Sim. E um amigo que na realidade se tornou um irmão para mim, ele sabe disso, Guilherme, que é primeiramente foi o músico que me abriu as portas para dar sim. sabe aquela famosa canja, Cristiano? Sim. Né? Aquela palhinha. A gente sempre faz isso no dia a dia e calhou de acontecer que você deu a canja e foi descoberto aí um talento. Exatamente. Que tá essa pessoa hoje é o Ronan Guimarães. Né? Ronan. Que até bem pouco tempo atrás está participando do Aglomerou, hoje está fazendo uma carreira solo. Mas assim, é o meu irmão que me deu realmente esse apoio e eu tenho muita gratidão por isso. Então assim, voltando um pouco lá atrás, quando eu estava no Rio, eu não imaginava o quanto eu poderia, né, significar aqui nessa cidade. Eu só tenho gratidão assim pelas pessoas que me acompanham. Hoje eu tenho uma quantidade de seguidores que realmente cada vez aumenta mais. Cada show que eu faço, eu tento mostrar um pouco da diversidade, né? No caso ali, a quantidade de gêneros ali em repertório. Eu não me prendo somente a um estilo só. E tenho adquirido muitos amigos aí. Eu posso dizer que são amigos aí que encontrei no meu caminho aqui em Angra, né? Não só cliente. E eu tenho assim muita alegria em dizer que quando eu vejo uma pessoa frequentando o bar mais de uma vez, aquilo me causa uma satisfação a ponto de realmente a gente se satisfazer aí. Sensação de dever cumprido, né? Exato. Eu acho que assim, para um artista hoje, e você deve saber disso, você também faz um trabalho de música, eu acho que é satisfatório quando você vê uma pessoa que realmente gosta do teu trabalho. Não faz sentido você estar naquele local ali se você não interagir. Tá? Eu acho que o músico hoje, olhando por esse lado, ele tem a oportunidade de trocar energia, né? Essa troca de energia tem sido muito boa. Então assim, dentro de Angra, quando eu cheguei para poder liderar essa loja, eu não imaginava. Eu cheguei aqui, né, como te falei, dando essa palhinha, foi me abrindo as portas alguns empresários da área, em que só tem a agradecer. Na realidade a gente se torna um espelho, né? E quando você tem essa oportunidade, cara, você não precisa de mais nada, né? Eu acho que Deus é maravilhoso nesse sentido, porque todas as vezes que você faz um trabalho, é um trabalho que é diferenciado em função da energia que a pessoa te dá, entendeu? E são essas pessoas que estão me dando aí essa oportunidade, eu só tenho a agradecer. Eu lembro que no começo, que eu fiquei sabendo rápido de você, porque eu também era músico lá da Casa da Picanha, e as pessoas conheciam muito você como, para não falar o nome da coisa, o Rony da Arapuã, por exemplo. Quem vai cantar lá é o Rony da Arapuã, né? Não era o Rony Souza, que hoje você está consolidando agora com o seu nome realmente. Na realidade eu era conhecido como Ronaldo Damião, né? Sim. Cadê o gerente? Era o Damião. Mas assim, é até engraçado falar sobre isso. Sim. Alguns episódios dentro de loja, em que os clientes chegavam, eu conheço você parecido com alguém aqui que toca aqui. Já te vi cantando. Não é possível, cara. Você deve ser irmão gêmeo do Rony. E aí quando eu falava que era o próprio, fazia, né? Aí a pessoa às vezes ria a beça da situação, né? Porque assim, era uma situação inusitada, né? Nessa questão. Mas assim, eu só agradeço também, né, essa empresa que eu trabalhei por 15 anos. Sim. Tenho muita gratidão. Saí realmente pela porta da frente, mas também por uma razão principal. Não foi só por causa da música. Sim. A música realmente, ela me levou, né, a tomar essa decisão. Mas a minha principal, o principal motivo foi o meu filho. Eu tenho um filho, o Davizinho, ele é autista, vai fazer 4 anos. E a música eu não conseguia largar, né? Assim, nessa situação
dentro da empresa, eu tive essa necessidade de comprar essa causa. Exatamente. Ter mais tempo livre para se dedicar. Ter mais tempo livre para poder apoiar a minha esposa, inclusive, sem ela realmente não estaria nem aqui. Sim. Né? A Lidiane sempre me apoia em tudo que eu faço. Então, assim, tenho essa causa aí, estou aprendendo a lidar com meu filho todos os dias e não me arrependo, entendeu? De estar embarcando aí nessa missão. Eu falei em metáforas aqui, mas pelo que eu estou ouvindo você falar, não teve nenhum arranhão aí entre você e a empresa, então se quiser falar o nome, fique à vontade. Não tem eu não tenho problema nenhum, até porque a minha saída de lá foi uma saída muito sadia, sim. Né? Inclusive com os meus superiores, ex-superiores, né? Um acordo, né? E todo mundo sabe, né, gente? Casas Bahia, sim, dedicação total a você. Que eu tenho muito orgulho de falar, né? Porque eu saí de lá. Mas tem uma história, né? Você tem uma história, né? Não é de aqui só, você já veio de outra cidade. Inclusive já fiz trabalhos musicais para essa empresa. Sim. Né? Desde a minha época como vendedor lá no Rio e como gerente de loja também. Então, assim, essa oportunidade que me deram de estar aqui, talvez se a Casa de Bahia não me desse essa oportunidade de estar aqui, né, de ter acreditado no meu trabalho, né? Eu não teria conhecido esse mercado tão promissor que é o que tem aqui em Angra. Muita gente boa. Eu acho que Angra é uma cidade tão maravilhosa nesse ramo turístico, mas eu vejo muita coisa boa que pode ser realizada ainda. Como músico e como trabalhador aí do comércio, você vê um futuro promissor. Sem dúvida, o sem dúvida. Também é bem... Aqui a gente tem uma quantidade de clientes, até me surpreendi na época, né? Porque a quantidade de clientes que nós temos aqui é muito grande. E também eu tenho uma quantidade também de seguidores que, como eu te falei no início, né, aqui do podcast, só tem aumentado. E isso tem sido muito bom, assim, para minha carreira, que eu estou aí encarando como principal agora nesse futuro. Bom, gente, o pessoal que está aqui já está começando a se manifestar. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser conhecer alguma coisa da história aí do Rony, fique à vontade para interagir aqui na fanpage da rádio. Para quem está ouvindo pelo rádio, nossa fanpage é a Rádio Positiva FM, com letras todas maiúsculas. O arrobazinho lá em cima na lupa é @positivafm95, @positivafm95. O Rony vai fazer uma musiquinha aqui pra gente e daqui a pouquinho a gente vai, se tiver alguma pergunta aqui, a gente já vai colocar no ar aqui de quem fez a pergunta e ele vai responder. Vambora fazer um Maravilha, solzinho? Vamos lá. Essa música aqui, na realidade, eu pensei em algumas músicas antes de levar, mas significa muito pra mim porque, como eu te falei, a gente que vem de uma família, na época, meu pai, né, que era um grande seguidor, um grande admirador do meu trabalho, junto com meu irmão. Meu irmão, inclusive, a gente tem um projeto juntos, né? Meu irmão, que hoje é assim, um dos meus principais apoiadores, né? Incentivadores. E tem a participação ativa. Inclusive já coloquei ele no circuito aqui de Angra. A gente é conhecido também através do nosso trabalho em trio, que seria o Somanos. É isso aí. E eu vou levar essa primeira música aqui. Fica à vontade. Em homenagem ao meu pai. Show. É inédita, né? Hã? É inédita? É de vocês? Não, na realidade é uma música do Sérgio Reis. Sim. Né? E as pessoas vão logo lembrar quando eu começar a cantar. Inclusive meu pai, quando eu levava essa música junto com meu irmão, a última vez, né? Eu perdi meu pai tem mais ou menos uns quase 2 anos. E ele levava a segunda voz. Boa. Deve ser emocionante então. Vamos fazer assim. Só não pode chorar, hein? Não. Eu já me preparei para isso. Sim. Toda vez que eu viajar pela estrada de Ouro Fim, de longe eu avistar uma figura de um menino que corria lá pra cima.
você, depois vinha me seguindo. Toco berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Por esse sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida, muito espinho eu encontrei. Naquele calor e de que isso que eu passei. A minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada e o menino no AVC. Sabia do meu cavalo num ranchinho derrapando. Eu vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio dar, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Boa! Mais uma? Vambora? Mais uma. Essa aqui é uma música que há muito tempo atrás, né, vou dar aí mais de 25 anos atrás, eu fui participar de um festival de música sertaneja, né? E no dia que eu ia participar, tinha morrido a avó de uma namoradinha na época muito antiga. Eu não toquei. Até hoje eu fico pensando, se eu tivesse participado desse festival, eu poderia ter ganhado com essa música aqui. É uma música do Jean Giovanni. São músicas que trazem lembranças, né? Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, é difícil conter o desejo de lhe encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim sem medo, eu lhe procuro. Com meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, olha no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo tem amor gostoso como a gente fez? Foi uma trança, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo esquecer. Maravilha. Show de bola. A galera da música, né, que começou a tocar com você atualmente aí, foi difícil pra você conhecer o contato dessa galera assim, tipo, porque você chegou novo aqui, não conhecia ninguém, não sabe quem tem vícios, de vícios que eu falo não é de droga não, vícios assim de músico mesmo, sim. Quem não se comporta bem, isso aqui. Foi difícil você conseguir uns músicos assim adequados para o seu trabalho, para se enquadrar no seu trabalho? Ah, não. Olha,
Foi interessante a tua pergunta, porque por mais que seja Rio de Janeiro, existe uma diferença bem grande nesse aspecto, sabia, Cristiano? Porque lá no Rio, primeiro de tudo, tá? No Rio, quando você vai tocar, é tudo um pouco mais distante, né? Os locais são mais distantes. Sim, sim. Aqui, em Angra, tudo é mais próximo. E o que eu reparo, há uma proximidade maior, devido a essa questão geográfica, né? No caso ali. E tem outro detalhe. Eu acho que a parceria é muito maior do que lá no Rio, né? Eu acho que eu dei sorte de ter encontrado pessoas no meu caminho. Inclusive, hoje eu estou fazendo algumas parcerias, não só em Angra, tendo a oportunidade de ir para Paraty. Conheço a galera também, Bracuí, né? Músicos maravilhosos que eu acabei de tocar agora também, nesse final de semana. Jamirão, que eu vi. Jamiro? Jamirão do Rapaz, Baixo. Jamiro é parceiro demais, né? Jamirão e Leozinho. Isso. O Léo, a gente está tocando, tive a oportunidade de tocar com o Léo já desde o início. Bastante tempo, né? Desde o início, quando eu cheguei. Assim, cara, seria uma quantidade de músicos que eu posso dizer que cada um com a sua qualidade, a sua peculiaridade, né? Eu acho que tem muita qualidade aqui em Angra. A visibilidade, muitas das vezes, vai depender muito do artista que valoriza, né, o seu instrumentista. Eu procuro nos shows, inclusive, Cristiano, nas minhas apresentações, frisar bastante o nome do instrumentista, tá? Porque sem eles, eu falo isso às vezes até para clientes meus, nas apresentações que a gente faz, não seria a mesma coisa se eu não tivesse um batera. Sim. Não seria a mesma coisa pro Rony se não tivesse o camarada ali tocando piano, se não tivesse o baixista na execução, se não tivesse o guitarrista, né? Então, assim, eu costumo dizer que uma banda, quando ela tem a energia, cara, isso aí, eu tenho tido oportunidades aí. Onde eu cruzei, eu tenho tido oportunidades assim de conhecer pessoas maravilhosas que realmente se animam, né, com a música que a gente oferece. E isso aí, cara, é impagável, né? Eu acho que nenhum cachê, muitas das vezes, paga a satisfação que você tem no final de olhar para cada semblante ali e ver que a galera está satisfeita, que realmente são pessoas que ficaram muito felizes assim com o seu trabalho. Pelo que eu tenho notado, você tem uma bagagem já musical bastante bem ampla, né? E não é daquele cara que, tipo assim, tá no bar tocando, vem um cara, pede uma música que você não é do seu métier ali, né, do seu estilo, e você fica puto com o cara porque ele tá pedindo aquela música, porque você é o cara que atende todos os pedidos, no caso. Não, sem dúvida. Isso aí, a gente sabe que cada ambiente, né, por mais que às vezes você tenha lá um ambiente mais badalado, ou independente disso, são vários gostos musicais, né? Sim. Cada pessoa tem um estilo diferenciado. Eu procuro não me prender, né? Eu vejo, obviamente, poxa, respeito a beça, principalmente meus colegas aí do pagode, cara, são sensacionais, essa galera também, sertanejo. Mas hoje, se você me perguntar, Rony, qual é o teu estilo? Eu não tenho uma definição concreta, né? Eu toco exatamente isso. Às vezes você não sabe, e hoje, assim, é muito engraçado falar sobre isso, porque eu já peguei casos de apresentações, independente se são particulares ou não, de bar, que às vezes o cliente ele fala alto, não manda nenhum recado pelo garçom. Nossa. E aí você tem que ter um jogo de cintura e um respeito principal pelo gosto do cliente. A moeda do músico Isso. é o cliente, né? E se você não sabe, de repente, aquela música, cara, marcou, às vezes, a vida eu costumo dizer pros meus seguidores lá, seguinte, olha, às vezes eu não sei a música, mas eu vou pegar essa música e vou aprender, e você pode me cobrar na próxima vez que você estiver aqui. Rapaz, é até um desafio, viu? Tava tocando no hotel, o cara veio pedir uma música que eu conhecia, mas nunca tinha cantado aquela música. Aí eu fiquei pensando, vou, não vou. Se eu for, tem que ir até o final. Aí se eu esquecer a letra, vai ficar feio. Aí daqui a pouco a gente vê, fui enrolando ele, enrolei.
Quando chegou no final, eu falei, não teve jeito, tá, cara, quer saber? Vou me arriscar. Arrisquei, a galera veio atrás, eu tocando no violão e cantando. A música saiu toda. No final, o Desgramado não me veio com R$100, cara. Eu falei, não quero dinheiro não, pô. Acontece isso. Acontece. Aí, essa música me lembra do meu pai, que morreu na pandemia, que não sei o quê. Aí eu, pô, cara, eu sinto muito pelo seu pai, mas eu não vou querer seu dinheiro não, porque a gente já tá ganhando pra estar aqui. E só o fato de ter atendido você, de ter satisfeito aí a sua vontade, meio que meia boca, né? Porque a gente não faz tempo que a gente não... Eu nunca cantei essa música, a gente não tocava, a galera não tocava, mas veio todo mundo atrás e ficou lindo, ficou maravilhoso. Ele, segura R$100. Eu falei, não quero R$100 não. Gasta com outra coisa aí, sei lá, mas Cristiano, é interessante o que você falou. Eu tenho, como eu te falei, né? A minha família nordestina, a gente ouvia muita música que hoje, na realidade, eu fico olhando para aquelas épocas. Se você botar aí 20 anos atrás, 25 anos atrás, as músicas que eram consideradas bregas, né, que no caso tinha um preconceito enorme em cima disso, hoje são as músicas que tocam em ambientes, né, VIPs. E que mais, né, entendeu? É o que mais se pede hoje. Que se pede. Vando. Exato. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Rogério Flauzino, ele falava exatamente sobre isso. As pessoas hoje no mundo precisam de amor. Verdade. Né? E isso, independente se é uma música que fala de uma relação que não deu certo e tudo mais, mas vai sempre remeter a uma pessoa que você vai ter uma lembrança de um passado, seja ele longínquo ou, de repente, alguns anos mais próximos, né? Mas assim, é interessante o que você falou, porque vários clientes que pedem esse tipo de música são clientes que muitas das vezes se emocionam. E às vezes a gente está tocando ali e a gente vê nitidamente que uma pessoa está se emocionando com uma música que você está cantando, sim, porque remete a uma lembrança maravilhosa que passou com algum ente querido, né? Principalmente quando é uma perda, né? Igual o cara lembrou do pai dele, quando a gente cantou lá a música. Foi até a música naquela mesa do filho inclusive do Jacó. Agora, eu toquei naquela mesa e o cliente, assim, a pedido dele, ele começou a chorar lembrando e é uma música que realmente de um filho cantando pro pai, né, cara? O pai que era músico, e nesse caso não era, o pai do rapaz não era músico, mas o pai dele adorava essa música. Isso aí toda vez ele ia nas rodas de samba, de choro, ele ficava pedindo sempre para pedir para tocar essa música. E o cara que pediu era criança ainda na época. Isso foi lá em 1990, tal que. E aí ele falou que o pai dele faleceu agora na pandemia, com 86 anos, parece. E disse que até hoje ele não tirou essa música do playlist do carro dele. Ele falou, eu sempre escuto essa música e eu adorei, eu queria dar o dinheiro. Eu falei assim, não, muito obrigado, não quero. Não, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que é pertinente a todo show que a gente faz. Agora, eu procuro, como te falei, não me prender a um estilo só. Hoje quem vai na apresentação, graças a Deus, tem gostado, porque a gente fica ali naquela coisa da mistura. Inclusive, falando de mistura, é o nome que foi escolhido, né, na realidade, entre eu e meu irmão, dos somanos, a soma dos manos. Essa situação de você ter uma quantidade de músicas, né, onde você não se prende a um estilo só, e essa marca foi criada em função disso, né, de a gente fazer essa viagem musical. Sim. E com vários artistas, sem estar preso a uma banda. Então o Somanos é uma marca. E até coloco sempre nas apresentações que eu faço com os meninos, às vezes a soma dos manos. Ele mora aqui também? O Rafael, o meu irmão, mora com a minha mãe, lá no Rio. No Rio, né? Quando eu vim pra cá, na verdade eu tinha saído do Rio para morar em Campo Grande, aliás, de Magalhães para morar em Campo Grande, e de Campo Grande eu vim pra Angra, entendeu? Mas ele é lá do Rio. Inclusive vai estar aqui com a gente no final de semana. Eu vou estar fazendo especial Dia das Mães lá na Toca do Goiás, esse final de semana. Ele toca algum instrumento, seu irmão? Baterista. Pô. Batera brabo. E a demanda de músicos, né, para bateria, para baixo, hoje é um pouquinho difícil, né? Sim. Se não tiver, por exemplo, o Leozinho, se não tiver o Wallace ou o Alisson, eu não consigo pensar em mais ninguém, assim, pra gig, assim, né? Pra você pegar em cima da hora ali, só tem esses três que eu conheço, assim, que sobe no palco e você vai cantando e eles vão atrás. Exato. Porque hoje em dia a galera tá mais voltada. O cara que tem muito baterista, mas é de banda de rock, thrash, metal, essas coisas. Aí você vai tocar uma música que exige um pouquinho
sensibilidade, até conhecimento, né, de outras vibes de música aí, outras tribos, o cara não sabe. Aí tem que recorrer aos guigueiros, né, que a gente chama. Assim. Leozinho, um abraço, Leozinho. Grande Leozinho. Mas muita gente boa. E dentro desse cenário, eu acabo encontrando também pessoas ligadas ao ramo de pagode. Cara, e assim, eu bato palma para vários aqui, são grandes guerreiros assim dessa área. Eu tive a oportunidade de conhecer também profissionais lá em Paraty, né? Que também é uma cidade próxima a nós aqui, que também tem muito a ensinar pra gente, entendeu? E quero conhecer a ilha. Ó, eu vou falar pra você, Cristiano, nesses 2 anos e meio em Angra, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Angra como se deve conhecer. Você acredita que eu não conheço nem a Ilha de Abraão ainda, cara? Você não foi no Abraão ainda? Pra dizer que não fui, eu fui uma vez só, mas muito esporádico, muito rápido. Esse ano tem festival de música lá, você deve ter essa oportunidade de ir lá tocar, ou às vezes... Não, sim, eu sei que agora eu vou ter um tempo, falando um pouco sobre o meu projeto, eu vou ter um tempo maior para poder me dedicar como eu quero. Eu tenho um projeto para poder fazer, tenho realmente a intenção de colocar músicas autorais. Quero fazer o cadastro na prefeitura. Boa, fazedor de cultura. Já tem 2 anos aqui, já comprova a atividade cultural. Eu acho que assim, eu tenho algumas pretensões, né? Que eu acho que podem ser executáveis, na medida que eu, obviamente, vou separar o meu tempo para minha família, até porque um dos motivos principais, como eu falei, foi por causa do meu filho, né? É uma causa que eu tô comprando, que é do espectro autista. E, cara, eu vou falar pra você, eu tô aprendendo com meu filho, porque na realidade não são eles que têm que seguir o padrão imposto por nós. É ao contrário, a gente tem que entrar nesse mundo deles para que a gente possa estar ali, ó, realmente resgatando esse lado cognitivo. Sim. E inclusive é por causa dele, né, que a gente tá aí nessa busca, nessa luta, né? Porque não é fácil, tá? Hoje quem são pais atípicos sabem exatamente do filho e da filha, muitas das vezes, que tem uma dificuldade, um grau maior, tem a regressão e uma série de situações. E eles veem o mundo de uma outra maneira, né? Você tem que entender que não é a forma como você interpreta uma coisa que ele tem que ser, né? Exato. E assim, eu até penso, sabe, Cristiano, fazer um curso de musicoterapia. Sim. Isso faz parte do meu projeto. Inclusive, eu quero estar dedicando esse dom também. Quem sabe, é um trabalho que eu fazia lá no Rio, na época que eu era da igreja, e eu quero continuar também fazendo aqui em Angra. Por que não? A gente tocar dentro de orfanatos, né? A gente tocar dentro de asilos, né? Pessoas que de repente não têm a oportunidade por alguma situação já, né, de uma idade avançada, ou de familiares que não estão tão presentes, e a gente levar um pouquinho de alegria, né? Sim. Eu acho que essa é uma das intenções minhas também. É claro que quando a gente fala em vários projetos assim, cara, se você não organizar, você acaba não saindo do papel, né? Mas eu tenho certeza que se a gente tiver oportunidade de organização de tempo, a gente consegue sim. Show de bola. Vamos fazer mais uma musiquinha? Vamos embora? Ó, eu vou fazer essa música aqui. Quero oferecer essa música aqui pra minha esposa. Cara, vai subir um monte de corações mais ou menos agora. Aí, há quase 20 anos atrás, direto eu cantei essa música aqui pra ela. Uma música do Zezé. Essa aqui vai pra minha esposa, assim, ó. Você viu que tá predominando hoje o sertanejo aqui, né? Sim. Te amar assim, minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar.
de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Bate uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Ela gosta, né? Gosta. As mulheres que têm marido músico devem ficar toda boba, né? Porque, tipo assim, não são todas que são assim, que dão apoio, né, pro marido que vai pra rua, às vezes, buscar o pão de cada dia, mas tem umas que são sistemáticas, eu acho que a sua não é, a minha também não é, graças a Deus. Mas as mulheres que são sistemáticas têm que entender. Você mulher, tem que entender que você já conheceu ele assim, então você não vai conseguir mudar ele, né? E se conheceu antes dele estar assim também, apoie, porque não é aquela ideia que você tem, tipo, o cara tá indo tocar para ficar rodado de mulheres, não. Às vezes ele até fica rodado de mulheres, mas todo músico que eu conheço, pelo menos os que eu conheço, nenhum deles cai no... Cristiano, assim, é todo um processo de relacionamento, sim, né? Sim. Porque essa questão da confiança é uma situação que é muito relativa, né? Vai depender muito da relação que você tem em casa. É claro que isso não se adquire da noite para o dia, né? Tivemos fases, sim. Tivemos fases, sim, de algumas situações que cabe a gente às vezes não lembrar, porque foram discussões em função disso, né? Mas assim, todas as vezes que a gente tem um trabalho que é feito como esse, é claro que a minha esposa nem sempre ela está podendo estar do meu lado por causa justamente do nosso filho, sim, porque tem as situações adversas, né? Mas sempre quando pode, ela está presente. E como eu falei no início aqui do podcast, eu acho que se não fosse a minha esposa, inclusive até na minha carreira como gerente, até bem pouco tempo, sim, atrás, eu não estaria nem aqui em Angra, porque tudo vai depender da autoestima. Se uma pessoa que está em casa com você, né, ela dá uma injeção de ânimo, ela dá uma injeção de vamos botar assim, procurando uma palavra para poder traduzir isso, mas quando a pessoa ela te estimula de uma tal maneira que faz você se sentir importante, cara, você pode vir qualquer dificuldade. Eu lembro que na minha época lá, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, eu cheguei numa época na minha vida, né, vamos botar aí quase 20 anos atrás, que eu ia para a Central do Brasil, cara, eu não tinha dinheiro para comprar um prato de comida. E comprava lá um biscoito, um fandangos para comer. Sim. E nessa, vamos botar assim, logo depois de alguns anos, conheci Lidiane, e a Lidiane pagava minha passagem para poder poder na época estar trabalhando na Casas Bahia. E naquela época a gente nem entrava diretamente pela empresa. Eu falava isso para os meninos lá, para os meus vendedores, né? Até bem pouco tempo atrás. Porque naquela época não entrava. Era uma agência, você ficava 3 meses e não sabia se você realmente ia ficar ou não. Sala de espera. Tipo exatamente. Assim. Então, assim, ela acreditou. Ela acreditou no meu potencial, juntamente com a minha família, sabe? Minha mãe tem um papel fundamental nessa história também. Mas, assim, a minha mulher, cara, se não fosse essa coisa de falar, vai, você consegue sim liderar. E até hoje ela fala, cara, que legal. E sempre quando vibra comigo diante de algumas situações na minha arte, cara, eu só tenho a agradecer a minha mulher por isso.
Parabéns. Parabéns por você ter aí uma guerreira. Mas pô. Não é guerreira fácil. mais ainda agora, porque tem Davizinho, que lá é uma grande batalha. Quantos anos de casado já? Eu tenho... cara, O garoto tem 4 anos. tem 4 anos. A gente ficou tentando ter o Davi durante 10 anos. 10 anos. Eu tinha um problema e consegui fazer uma cirurgia e conseguimos. Mas eu acho que nada acontece se não for a mão divina, né? Se não tivesse realmente a vontade de Deus, a gente não teria o Davi, não. Porque dessa cirurgia que eu fiz, né, de um problema que eu tinha, o próprio médico falou, ó, das 10 pessoas, 10 homens que fazem essa cirurgia, 8 não são bem-sucedidas. Não provém mais. 7, Então, mais do que 50%, né? Sim. Não tinha tanto êxito. E aí a gente conseguiu, cara, então é vontade divina, né? Mas eu tenho de casado 18, quase 20 anos. Nossa. Quase 20 anos. Quase igual a mim, então. Hã? Tô quase nessa aí também. É isso aí. De 20 anos já, mas casado 15, sim. Mas é uma vida, né? É uma vida, pode ter certeza. Uma filha de 12 e a outra nasceu agora, mas tudo que a gente faz é em função da família agora. Exato. Não tem jeito. Verdade. Ô Rony, você passou todo o período da pandemia lá no Rio de Janeiro, que você chegou aqui há 2 anos e pouco, a Sim. pandemia foi há 5 anos, então como é que foi a pandemia para você? Você fazia música lá também e Casa Bahia, certo? Como é que foi a pandemia para você, assim, a loja fechada, não podia trabalhar, tocar Pai, para vou ganhar falar aquele para você, extra? que desafio. Eu acho que todo mundo naquele momento ali viveu uma grande fase de dúvidas, né? De pessoas pensando até que o mundo ia acabar. Porque, cara, a pressão psicológica, as coisas que a gente tinha de isolamento. Eu lembro que na Casas Bahia, naquela época, tanto na nossa empresa, mas quanto em várias empresas, né? Tinha aqueles, principalmente no comércio, tinha aqueles que optavam, ou que a empresa escolhia para poder vender. Sim. Foi ali que a empresa cresceu muito também, né? Na questão das redes sociais, né? Do Zap. A gente ensinou para as pessoas a comprarem pela internet, a verdade é essa. Boa. E eu lembro, cara, que eu tinha comprado na época até uma picape, porque o frete estava começando a ficar muito alto, eu fazia show nos finais de semana. Aqui é uma frequência maior, graças a Deus, é muito maior do que lá, mas eu lembro que na época eu depositava uma grande confiança no meu trabalho e o pessoal começava a cobrar caro, né? Porque eu tinha uma aparelhagem para carregar bateria, as gigs eram grandes, então às vezes a gente tinha que fazer isso. E eu lembro que eu comprei na época uma picape, cara, e logo quando eu comprei a picape, Cristiano, veio a pandemia. Nossa. Meu Deus, parou tudo, os shows foram cancelados, eu já não tinha mais uma esperança, porque, cara, você tinha que ter muita fé ali, porque pelo que se pregava, né, não tinha uma previsão, né, de quando ia se restabelecer a sociedade ali na questão de saúde. E aí, cara, eu ficava isolado ali, mas ao mesmo tempo trabalhando na Casas Bahia. Só que os shows pararam. Aí o que eu fazia? Lives. Aí tinha que fazer uma live. Aquele famoso QR Code, né? Isso, ajude a nossa exatamente. causa aí. É claro que as lives minhas eram muito resumidas, e como eu estava vivendo um momento muito sensível, eu fazia live de louvor naquela época. Mas assim, realmente a renda não tinha. Caiu drasticamente. Eu fico imaginando a galera que vivia nessa época. Eu ainda tinha oportunidade, né? Hoje, se fosse acontecer uma coisa dessa, cara, é preocupante demais, né? E assim, eu fico pensando nas pessoas que viviam somente da música, como hoje eu vou viver da música. É a minha primeira vez que eu vou viver da música, mas imagina se naquela época fosse dessa forma. Então assim, realmente foi lamentável o que aconteceu. Muito difícil. Mas graças a Deus estamos aí, firmes e fortes aí para fazer o trabalho. Graças a Deus, né? A pandemia foi dolorida para todo mundo. A gente foi a primeira classe a parar e a última a voltar a trabalhar. Tem essa observação também. E eu tive o privilégio de trabalhar na pandemia durante os meses de pandemia, não como músico, né? Mas eu tinha comprado esse equipamento de live aí 1 ano antes, e veio a calhar de eu fazer as transmissões de um projeto aqui da prefeitura, que a gente tem que aplaudir, que foi um projeto
muito legal que eles fizeram, faziam lives e botavam os artistas, tinham um patrocínio de um mercado aí famoso e pagavam um cachê pro artista. Não eram todas as vezes, né? Mas um artista passou lá uma vez só na live durante 3 meses, mas já ajudou, né? Porque o cara estava muito tempo sem trabalhar. E eu consegui trabalhar nessas lives e mas eu ficava muito sensibilizado pelos meus colegas, porque era difícil. Sem pandemia já é difícil você conseguir uma renda. Com pandemia fica mais complicado. Sem dúvida nenhuma, verdade. E essa classe do músico também, às vezes os caras são um pouquinho desunidos, porque a gente tinha que ter muito mais do que a gente tem hoje, se a galera fosse mais, abraçasse mais um ao outro, tipo, o trabalho do colega. Tem até uma chargezinha que eu vejo nos stories da vida aí, nos rios, né, que fala, dá um like, comentar, curtir, compartilhar e seguir o perfil do colega, não custa nada, é zero. Isso. Mas o cara prefere curtir o artista que já é consagrado, que não tá nem aí, não sabe nem se ele existe, mas não consegue curtir ali o trabalho do colega, seguir o trabalho do colega. Como é que você vê essa situação assim de viver num ambiente desse assim, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, até linkado naquilo que eu tava na minha fala anterior. Uhum. Você quando ajuda alguém, quando você dá amor, você obtém amor. De volta, sim. Quando você dá alguma coisa que não corresponde, né, uma coisa negativa, você também vai obter aquela coisa negativa e às vezes até numa bola de neve muito maior, cara. Sim. É claro que hoje, se eu ajudar... Olha, eu aprendi uma coisa aqui em Angra, tá? Eu lembro que na minha época lá, de bandas antigas lá no Rio, falava assim, mas você tá tocando num patamar mais elevado. Agora que a gente conseguiu essa casa aqui, tu vai abrir espaço para um camarada que de repente pode ocupar teu lugar. Isso é um pensamento muito mesquinho, né? Isso é um pensamento muito pequeno, né? Pequeno. Em comparação, é claro que você não tem que fazer nada com interesse. Mas o que eu reparo aqui é o seguinte, eu até bem pouco tempo atrás, eu tive um contato através de uma casa que eu toco aqui em Angra, e a gente se conheceu, e eu gostei do trabalho do cara. E um dia ele estava passando ali no shopping, né? Eu estava tocando ali no shopping, e ele estava lá bebendo um chopp. Ele se surpreendeu na hora que eu falei, eu queria que vocês recebessem com muito carinho. Eu nem sabia se o cara ia vir ou não, mas assim, a gente percebe, né? Os olhos brilham quando você está ali como plateia e você observa um camarada que está tocando, e muitas das vezes teus olhos brilham, cara, porque você é amante da música, né? E aí eu chamei o cara para tocar. Simplesmente ele veio, ele nem acreditou, cara, tá falando sério? Posso tocar? Pode, o espaço é seu. E a partir dali a gente construiu uma amizade tão bacana. Ele foi me indicando para tudo quanto é coisa, cara. Hoje eu toco em hotéis, não só através desse camarada, mas, poxa, pessoas maravilhosas que eu tenho que citar, cara. Nísio Lopes, entendeu? Todo mundo ama esse danado desse careca. O camarada, sabe, ele tem essa particularidade nele. O Nísio já me indicou para várias vibes. E assim, eu não posso deixar de falar. Claro que se esquecer de alguém, mas assim, esse menino, ele me indicou lá para poder fazer. E hoje eu toco em vários locais por causa disso. Porque eu acho que a gente tem que ter essa cumplicidade. Não adianta você tocar num lugar e achar que aquele lugar ali é seu. Primeiro que tem que ter rotatividade, tem que ter atração, né? Não pode ser exclusivo somente do cantor. Aquele cantor que muitas das vezes é bem sucedido ali naquele momento, mas tem que dar espaço para outros também. Isso é importante, entendeu? Às vezes a repetição também gera um certo desgaste no próprio estabelecimento, e pelo fato do cara não fazer o rodízio ali, esse rodízio de músico, ele gera um desgaste na casa dele, e aí acaba começando a diminuir o movimento. Exatamente. Por exemplo, aí acha que não está dando movimento hoje é porque é o Rony que está tocando. Não, às vezes é porque ele bota atrações ruins
ou repetitivas demais, e acaba ficando diminuindo a popularidade da casa dele. As pessoas têm que observar isso também. Mas isso que você falou tem muito sentido, cara. O músico, ele não pode querer levar para ele o fato de que ele está tocando ali, não pode dar uma oportunidade para o outro. Não, sem dúvida. Todo mundo que eu vejo que toca, que eu estou tocando ali no lugar, eu já chamo na hora. Chega aí. Sem dúvida. E assim, é claro, a gente tem que ter essa percepção, não é qualquer pessoa que você vai chamar. Sim, sim. São pessoas que você conhece o que trabalho. Sabe que realmente vai dar conta. E que sabe que realmente vai apresentar um trabalho bem sucedido. Agora, essa questão de chamar ou não, eu estava conversando um dia desse com os amigos, falando assim, olha, para você galgar um espaço, você tem que ter preparação, né? É claro que o músico que falar que sabe tudo hoje, cara, ninguém sabe nada. Até aquele camarada que o cara é um showman, mas ele vai estar sempre aprendendo. E eu vou ter a oportunidade de estudar mais, né? E eu tenho certeza que esse crescimento ele vai depender muito do grau de interesse de eu aprender mais. Mas assim, tem que ter um projeto, cara. Eu acho que você tem que ter... não pode só pensar e resumir aquilo ali, ter um mundinho e achar que... Não, acho que todo mundo tem um sonho. Acho que você pode ir lá, por que não? Por que não? Será que é pretensão demais você às vezes galgar um espaço maior? Né? Que nem eu vejo aqui. Não, mas eu queria estar, de repente, lá abrindo show. Cara, monta um projeto, né? E luta por isso. Eu conheço vários colegas aí, inclusive estou no grupo da galera que, poxa, tá ali, ó, brigando pelo espaço, e eu admiro isso aí, né? Admiro demais. Mas eu também admiro aqueles que, além de brigar, já tem um projeto ali, pronto. Eu tenho, inclusive, pessoas maravilhosas, cara, que estão me dando um apoio para poder estar montando um projeto. Pô, Rony, você tem que montar um portfólio, você tem que montar, entendeu? Um release. Material você já tem bastante, né? Isso. Vídeos, fotos. Isso aí, exatamente. Então, eu posso melhorar ainda mais o meu portfólio, é isso que eu quero fazer, né? Os áudios que são colocados lá para o cliente e oferecer o melhor, né, cara? Eu acho que quanto mais você investe na sua qualidade, mais você, além dessa qualidade, você tem que ter também o teu coração, mas tem que ter a qualidade, porque o mercado está aí e o mercado ele é bem exigente. Cobra, entendeu? Bem exigente. Eu só agradeço porque assim, um pouco que eu sei, eu estou conseguindo fazer aí realmente um trabalho que eu acho que precisa realmente ter mais evolução, mas eu acho que a galera está comprando a ideia e isso aí tem alimentado muito para a gente poder continuar. Tá muito bom, você tem bastante agenda, isso aí já é um reconhecimento, já é uma prova de que o seu trabalho tá bom, não precisa você se autoavaliar mais, assim, se mutilar mais, que a gente se mutila, porque a gente fica se mutilando, porque acha que tá bom, mas eu acho que o seu trabalho está excelente, cara, sinceramente. Não, e assim, eu tenho essas agendas, graças a Deus, tem que pagar as fraldinhas do Davi lá, tem. Né? Mas assim, além do dinheiro, né? Além, obviamente, dos cachês, pessoal, né? É a satisfação pessoal. Sim. Eu acho que se você toca hoje, poxa, tantos artistas hoje aqui em Angra que são, poxa, já consagrados há muitos anos, e um camarada que chegou do Rio, tem 2 anos e meio e está conseguindo construir o seu espaço também, isso é muito válido, cara. Isso você não tem no Rio, como eu falei. Entendeu? Lá a concorrência também é muito grande, né? O Rio também a concorrência é imensa, né? Mas assim, você repara muito que existe uma concorrência muito grande, mas são pessoas mais fechadas a te dar uma certa oportunidade, entendeu? Não sei se isso aí de uma forma geral, pelo menos assim, no mundo em que eu vivia lá, onde você morava, né? Pelo menos era dessa forma. Mas assim, aqui em Angra eu me surpreendi em tudo. Angra é uma cidade hospitaleira demais. Você bebeu da água lá da Bica da Carioca? Não Você não sabe onde é, né? não. Então, sei todo não. mundo fala que quem vem pra cá, que bebe da água da Bica da Carioca, não vai mais embora. E de repente você podia conhecer essa Bica da Carioca lá.
Ir lá tomar pra você não ir mais embora, porque a galera gosta de você pra caramba. Sinceramente. E aí aquela coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte: ninguém é substituível. Não. Né? Mas assim, enquanto esse povo aqui que me abraça, me acolhe, estiver me dando essa oportunidade, cara, eu tô aí tentando ser o melhor, tentar fazer o melhor, aliás. É diferente, né? Ser o melhor e tentar fazer o melhor. Deu tudo errado. Volto pro Rio e vou assumir alguma outra função. Mas eu tenho certeza que Deus tem preparado o caminho para poder a gente fazer esse trabalho aí. Eu diria, deu tudo errado, não volta pro Rio não. Recomeça, mas continua aí porque você tá no caminho certo, cara. Aperta o botãozinho de restart ali e volta pro início. Mas não vai embora. Não Valeu, desista. meu amigo. Não desista. Aqui, vamos fazer mais uma musiquinha que a gente tá chegando ao fim. Já achei só lembrar aqui do nosso pessoal que tá interagindo aqui na live, rapidinho. É o Fábio Lopes. Fábio Lopes já falou aqui, grande Fabão. Eu tive várias oportunidades com você, meu amigo. Ele falou que você já deu oportunidade para ele. O Alan Vargas também já se pronunciou aqui, falou que conhece você aí de longas datas. O Edson Travasso também, a Lidiane Xavier. Minha esposa. A sua esposa, né? Tá aqui assistindo você. E o Fábio Lopes botou aqui, ó, meu grande amigo Rony, um dos grandes responsáveis por me fazer cantar e melhorar como artista. Que isso. Cara, o Fábio, eu conheci o Fábio através do meu irmão, né? Meu irmão no ciclo de amizade dele lá no Rio. Muita gente boa também que o Rafael conhece. E inclusive faz um trabalho maravilhoso, toca o violão muito bem. E assim, eu aprendo muito com esses caras aí. Você está incentivando e inspirando muitas pessoas aí, cara. Cris, eu vou te falar. Se a gente for falar o nome de cada pessoa, cara, é muita gente que tem para somar, que a gente consegue falar assim, porra, eu ainda continuo acreditando no ser humano, nas pessoas, sabe? Às vezes a gente se decepciona. A minha esposa que fala, você não tem que acreditar em todo mundo, claro que não. Mas assim, eu procuro absorver o lado positivo das pessoas. Eu acho que quanto mais você faz isso, e é claro que às vezes você é fadado a algum fracasso nesse percurso, né? Porque isso faz parte de uma convivência, né? O ser humano. Mas assim, pelo menos as pessoas que surgiram no meu caminho, que têm acrescentado, porque tem isso, né? Surgir no teu caminho e acrescentar. Não com coisas materiais, nada disso que eu tô falando. Mas é aquela coisa de te dar força. Eu lembro logo dos meus compadres, né? Que sempre me apoiaram, até o Davizinho. Pessoas que, sabe, que sempre falam, cara, você ainda vai ter filho. Passa uma energia bacana. Meu compadre, inclusive, veio esses dias aqui pra Angra pra poder me ajudar a ser hold do Rony. Olha isso. Veio lá de bom sucesso pra isso. Então, assim, pessoas que a gente carrega com muito carinho, né, cara? E a gente só tem a agradecer a Deus por isso. O Road acaba virando fã-clube, depois acaba... Não é? Aliás, o fã-clube acaba virando Road, depois acaba aprendendo o instrumento, quando vê tá no palco também. Quando vê tá no palco também. Por que não poder sonhar, né? É verdade, inclusive ele toca violão também e no Ministério de Música, e eu tenho certeza que ele tem esse potencial também. Show de bola. Entendeu? Vou fazer mais uma musiquinha pra gente... Vambora. Esse material vai ficar também para você como portfólio, porque a gente está contando a sua história e, né, um portfólio em vídeo já é esse vídeo aí, né? Não, sem dúvida. Desde já agradecendo aí a Rádio Positiva, né? É que eu já era fã desde quando eu cheguei em Angra, cara. Essa rádio aqui me traz lembranças de meu pai maravilhosas, assim. Eu vou tocar essa música aqui. Na verdade, acabei não saindo a raiz sertaneja, mas eu acho que isso é por forte influência do meu pai, da lembrança que eu tenho dele. Eu vou tocar essa música aqui, que pra mim é um exemplo de letra e tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora aqui, Cris. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei.
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso em cumprir a vida, seja simplesmente compreender as marcas e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou correndo os dias, pela longa estrada eu vou, e nada sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Essa é pra você, Ju. Vini, grande Vini, né? Como é que é? Vini é o grandalhão. Ah, sim, Vini. Chapéu de couro. Rapaz, vou te falar, o Vini, eu já falei isso pra ele, ele já sabe, tem uns meses atrás, né? Que a gente se encontrou lá no Baixa Shop. E aí ele simplesmente falou essa situação que é fazer esse programa, né? Que as pessoas adoram fazer isso. Na realidade, ouvir pelas lembranças que se tem dos familiares, aquilo que a gente estava falando Sim. bem anteriormente. Então, assim, esse encontro foi lá no Xoxocas Bar. E assim, a gente fica muito feliz, cara, quando tem uma pessoa assim que ama o que faz. Eu vejo esse cara realmente, entendeu? Como vocês aqui, cara, eu vejo que assim, eu sempre trabalhei aqui na frente e não sabia que a Rádio Positiva é aqui atrás, cara. Do lado. Do lado, praticamente, aqui da Casa Bahia. Inclusive na rua da escola do meu filho, aqui no Irmanduce. Poxa. Mas a gente começou esse projeto em novembro e a gente pensa, né, que a gente possa ter aí mais gente aderindo a esse projeto, assim como você, outras pessoas já passaram por aqui. A gente espera que todos os nossos músicos da cidade, inclusive, façam esse convite ao vivo aqui pro Ronan também, para vir aqui contar um pouquinho da história dele. Sem dúvida nenhuma, eu boto fé. A gente deu aí essa oportunidade, né? Cara, muita gente boa. Inclusive, vou estar falando com ele amanhã sobre isso. Fala, entendeu? Sim, ele tem meu contato, se ele quiser é só chamar e marcar. Isso aí. Eu quero quase todos, né, porque eu acho que todos é impossível. Eu quero quase todo mundo que trabalha com a música, né, vindo pra cá pra gente bater esse papo, fazer essa resenha e contar a história, cantar, né, interagir com o pessoal que supostamente possa querer aí fazer alguma pergunta, né, interagir com a live, enfim. Ô Rony, vou deixar um espaço para suas considerações finais, porque a gente já está no... Por mim eu ficava aqui até amanhã, cara, porque é sensacional essa energia que você transmite pra gente. E, poxa, com a música, com a conversa, com a cara, história. só agradecer mais uma vez aí a Rádio Positiva 95.1, cara, ouçam a Rádio Positiva, né? A galera que ainda não tem ainda essa base, né, de rádio, cara, vale a pena, tá? E assim, quero agradecer também a minha família, né, que está em casa, sim. a minha esposa, isso, a minha mãe. Eu vim de lá agora, tomando um cafezinho com ela, a gente conversando sobre as coisas da nossa vida, né? Mandar um abraço pro meu irmão, né? Para toda a minha família, que realmente são pessoas fundamentais para que eu esteja aqui nesse momento, né? Eu só tenho gratidão pelas pessoas que eu tenho como base, porque eu acho que a família é a base de tudo, entendeu? Então, assim, e quero ser chamado outras vezes aí, se Deus quiser. Boto fé quando tiver minha autoral aí pra gente poder tá fazendo essa divulgação aqui. Eu espero que você faça aí o que você já teve, né, inclusive essa dica para fazer o seu portfólio, que você participe dos editais aí de cultura, para você também ganhar um dinheiro
fora fora da caixinha ali de tocar nos bares e restaurantes, você ganhar também um dinheiro, que é um dinheiro bom, né, com editais de cultura, porque você tem um trabalho excepcional. Não, eu vou estar voltado também para isso aí. Até porque a oportunidade que essa cidade dá, né, é como eu falei, a gente precisa galgar o nosso espaço, mostrar realmente que a gente tem esse talento, e se a gente tem essa bagagem, por que não a gente mostrar que veio, né? Eu acho que é por aí também. Muitas das vezes a gente, poxa, mas aqui a gente não tem oportunidade, mas assim, vamos tentar outras brechas aí, né? Eu acho que tudo é uma questão mesmo de você mostrar de uma maneira que aqueles lá de cima entendam também que você tem um motivo nobre, né? Então, assim, isso é muito válido pra gente que é artista. Então, assim, gente, obrigado aí pra você que tá em casa. Obrigado por essa audiência. Hoje foi bem que em cima, né, Cristiano? Foi. A gente resolveu fazer, foi segunda, foi domingo, não foi que eu falei com você, ou sábado? Foi no sábado que você falou comigo. Porque tinha um rapaz agendado, mas aí ele... Exato. Ele deu problema lá. Já tinha falado com o Rony há um tempo atrás. Verdade, a gente não conseguiu executar, né? Mas é assim mesmo, eu sempre fecho a agenda da terça na sexta, para confirmar, aí no sábado eu lanço o flyerzinho, a gente vai divulgando, o cara divulga também, e a gente vai fazendo, vai... Não, com certeza, e era para ser, né? E aí eu acho que também não tem que ter muita preparação, eu acho que você tem que ser um pouco dessa essência, né? Daquilo que você é no dia a dia. Aqui eu não preparei nada, gente, desculpa você que está aí ouvindo, assim, foi muita emoção hoje. Na realidade, a intenção não era mostrar o repertório, a galera de repente está acostumada a ouvir o Rony aí com o repertório mais vasto, mas assim... Fazendo mais barulho, hoje eu foi acho, mais suave. Exato, eu acho que fixei mais nessa questão sertaneja, porque eu vim disso, na realidade, é o meu berço, né? E aí eu acabei que joguei aquilo que estava vindo na hora no coração. Então me desculpem aí, mas eu tenho certeza que a gente pode dar essa virada nos shows ao vivo aí que você quiser fazer o seu pedido. Inclusive, para achar o Rony, como é que a pessoa faz hoje? Cris, assim... Telefone de contato, rede social? Hoje eu tenho, graças a Deus... Cara, eu cheguei... eu tinha um Instagram que era o Rony Manos, mas era vinculada à minha parte pessoal, né, a minha empresa. E aí eu tive a ideia de chegar aqui e jogar o Rony Souza Oficial. Rony Souza Oficial, cara, eu tô muito feliz porque eu já ultrapassei os 1000 seguidores, né? Eu acho que assim, quando você ultrapassa os 1000, você fica tão feliz com isso. É claro que tem gente tem artista que não considera tanto, mas para mim é significativo, né? E aí eu Rone Souza com S, né? Rony Souza com S. Oficial. Vai conhecer um pouquinho do meu trabalho lá e tem muita coisa que tá para vir por aí, né? Os projetos, como eu te falei. Eu tenho também lá o meu Facebook, né? Mas tudo que é jogado pro Insta vai pro Face, tá? E tem meu telefone também que tá lá também no meu Insta. Então assim, galera que quiser me acompanhar, conhecer um pouquinho mais do trabalho, pode ter certeza que vai vir coisa boa por aí. Eu costumo dizer que quando eu tenho 900 e uns 90, quase ali, de seguidores, eu costumo dizer que dá para encher 2 aviões. E no dia que eu voar, eles vão voar junto comigo, pô. Né? É verdade. Pô. 900 pessoas, né? E são seguidores reais, não tem aquela... Cara, para quem não tinha seguidor nenhum, aqui em Angra, e eu ter 1000... Só numa cidade, porque na realidade, assim, a maioria dos seguidores é aqui dessa cidade, porque conhece o Rony Souza Oficial. Eu tô tentando fazer essa migrar do Rony Manos, muito difícil. Naquela época eu tava com 2 funções, mas agora eu vou conseguir, porque eu vou me dedicar só a isso. E aí eu vou trazer aquela galera que tá lá no Rony Manos. Aos poucos vem chegando. Aos poucos vem, vamos dar uma garfadinha aqui ali. O conteúdo é interessante, eles vêm. Com certeza vem. Pode ter certeza. Então, Cris, obrigado aí, tá? Mais uma vez. Cara. E eu só tenho a desejar para vocês, cara, muito sucesso para a rádio também. Boa. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa. Obrigado. Como outros artistas que já passaram por aqui, né? Artistas até que, poxa, tem uma grande popularidade na cidade. E aqui a gente consegue ter um trampolim, cara. Você pode ter certeza disso. É uma forma de, além de mostrar o nosso trabalho, falar um pouco da nossa vida, é também
a gente evoluir, não só como pessoa, mas também como artista. Sim. Show de bola. Se mostra para o mundo. Assim. Exatamente, pode ter certeza disso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. E vai ter outras oportunidades. Obrigado, meu amigo operador ali, que também tá. É o Marco Aurélio que tá. Rapaz, a gente tomou uma surrinha aqui no início, mas deu tudo certo, né? Foi em cima ele da é proativo, hora, né, cara? Né? Foi em cima da hora. Isso. Ele é fera, ele é fera. Daqui a pouco ele faz um release lindo lá e bota sua foto no site. Valeu, Marquinhos. Me ajuda aí, cara. Fica mais bonito nessas fotos aí. Rony, obrigado e a gente vai finalizando por aqui. Vamos mandar mais uma musiquinha pra gente fechar então. Vamos lá então. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sim dizer que se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer, sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos boca e cabelos, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem ir. Garotos não resistem ao seu mistério, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Perto de uma mulher, são só. Onde a seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não pode chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o teu amor. Já é a hora de dizer yeah, yeah, oh. E hoje eu te amo, não vou negar que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê nem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender.
Tem que ser você, sem porquê nem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Maravilha. Tamo junto. Valeu, Cris. Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Você ouviu o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Cobertura Angra Amadores. Realização Positiva FM. Até o próximo programa.